A terça-feira foi de alguns passos para trás nas negociações que o Inter está envolvido nesse mercado de transferências. Por exemplo, com o São Paulo surgiu uma possibilidade de troca de David pelo volante Luan, mas o meio-campista tricolor acabou não aceitando vir para o Internacional e a negociação volta para a estaca zero. Em relação a Lucas Romero, um dirigente do Independiente bate o pé sobre o valor que o clube quer receber pela liberação antecipada do jogador. E no Galo Mineiro existe mais uma vez um passo atrás, porque pela terceira ou quarta vez consecutiva o Galo se surpreendeu com os valores de Edenilson. Esse é o Diário do Inter KTO, desta terça-feira, 6 de dezembro de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo dessa terça-feira. E, obviamente, nesse período do ano, principalmente notícias sobre o mercado de transferências colorado. É a direção se movimentando, tentando reforçar um pouco o elenco e até fazer algumas liberações que possam, enfim, trazer um pouco mais de recurso financeiro para o time. E eu começo falando sobre uma informação que veio da imprensa paulista nessa terça-feira, tá? O São Paulo quis incluir o volante Luan na troca por David, atacante do Internacional, que não tem espaço por aqui e já foi liberado para buscar outra equipe para atuar. A gente já informou aqui há alguns dias que o São Paulo, através do técnico Rogério Ceni, é um clube que tem interesse no David. O David jogou com o Rogério Ceni no Fortaleza e os dois se dão muito bem e por isso o São Paulo quer contratar o David. Por mais que exista um receio quanto ao alto salário do jogador, ele ganha na casa dos R$400 mil por mês, o São Paulo ameaçou ou sondou com uma proposta o Internacional, de acordo com informações do pessoal do All Sport de São Paulo. E essa negociação seria a liberação do volante Luan. O Luan é um volante que tem 23 anos de idade, tá? Ele foi utilizado pelo técnico Rogério Ceni na última temporada de 2022 e é reserva do São Paulo. E como o Inter está procurando um primeiro volante, o São Paulo pensou, olha, quem sabe a gente inclui o Luan nesse negócio, interessa a vocês? Antes mesmo do Inter responder e analisar essa situação, o São Paulo recebeu uma sinalização de que o próprio Luan não estaria disposto a aceitar esta oferta, não estaria disposto a aceitar ir para o Internacional, porque o jogador quer seguir no elenco do técnico Rogério Ceni, entende que em 2023 terá mais oportunidades do que teve, que está se preparando melhor, que vai ter um rendimento melhor e quer ficar pelo Morumbi. O que obviamente colocou essa negociação de novo na estaca zero. Repito, o São Paulo está um pouco receoso quanto ao salário do David, mas se os caras conseguirem liberar um grande salário do seu elenco, é possível que eles paguem um pouco mais pelo David e aí a negociação ela possa fluir. Mas, neste momento, ela voltou para a estaca zero, tá? O próximo assunto que eu trago aqui é Edenilson. E aí, é até o motivo da thumb, porque, cara, já tá virando um pouco piada isso, tá? Do Atlético Mineiro novamente se assustar com os valores que o Inter pede pelo Edenilson. Vamos lá. Rodrigo Caetano, diretor executivo de futebol do Galo Mineiro, deu nesta semana uma entrevista para o pessoal da Rádio Itatiaia, onde ele falou abertamente sobre a negociação pelo Edenilson. Ele disse que de fato é um jogador interessante, que o Eduardo Cudê gosta de trabalhar. Mas, ao longo da entrevista, Rodrigo Caetano deixa claro o motivo com que o Galo se retira da negociação. E ao longo dessa terça-feira, a gente teve essa informação sendo vazada pelos dirigentes atleticanos, pelo pessoal do Atlético. O Atlético está deixando vazar que está dando um passo atrás na negociação pelo Edenilson e não estaria mais interessado na aquisição do jogador. Motivo, e o Rodrigo Caetano já explicou isso antes ainda nessa entrevista. O Atlético acha Edenilson muito caro. O Internacional fixou um valor para negociação de 2 milhões de dólares, o que dá aí 10 milhões de reais aproximadamente, um pouco mais, 12, 13 milhões de reais talvez. Ou então, a troca de jogadores, obviamente por jogadores que interessem ao Internacional. O Galo sentiu nessa conversa com o Inter e nas sinalizações com o Internacional uma dificuldade de negociação. Só que aí tem um ponto, tá? É a terceira vez, no mínimo, a terceira vez que o Galo tenta contratar o Edenilson. E é sempre da mesma maneira. O Atlético tem conversas com o Edenilson e já teve
conversas confirmadas pelas pessoas que trabalham com o Edenilson, onde houve uma sinalização positiva. O Edenilson gosta de trabalhar com o Tchatcho gosta do Edenilson, o Rodrigo Caetano gosta do Edenilson, o Edenilson gosta do Rodrigo Caetano, o salário seria ok, tudo certo. Tem que acertar com o Inter. E é sempre deste jeito. O Galo, de alguma maneira, encaminha um acerto com o Edenilson e procura e vai tentar negociar com o Internacional. E sempre acha o Edenilson caro. E, de novo, isso aconteceu. O Galo, novamente, não fará uma proposta, se retira, de certa forma, da negociação, porque entende que o Inter está pedindo muito pelo Edenilson. Só que, gente, é a terceira vez. Rodrigo Caetano já sabe quanto o Inter quer pelo Edenilson. E sabe, se o Galo não tem condições de pagar isso, ele já sabe lá atrás que o Galo não tem condição de pagar isso. Então, por que inicia? De novo, é a mesma história. O Atlético vai lá, conversa com o jogador aceita, não, vamos lá, é isso aí, conversa com o Inter, e aí chega na hora e acha o Edenilson muito caro. E de novo, o Atlético Mineiro está dando passos atrás, quase se retirando dessa negociação, pelo que se sabe lá de Minas Gerais, porque entende que o Edenilson é muito caro e que o Inter quer muito pelo Edenilson. O Edenilson segue no grupo do Internacional, o Inter quer negociar o jogador dentro das suas condições. 2 milhões de dólares ou jogadores que interessem ao Internacional. A situação é essa. São Paulo esteve interessado no Edenilson, Santos esteve interessado no Edenilson, se falou também no Red Bull Bragantino, mas esses um pouco mais frios. Vamos ver se esquenta daqui pra frente, tá? Na tarde dessa terça-feira, eu gravei um vídeo falando sobre Mano Menezes e repercutindo uma entrevista que ele concedeu para o pessoal do SBT no Arena SBT, tá? Com o Benja. E nessa entrevista, o Mano Menezes abriu o jogo sobre seleção brasileira e praticamente indicou que recusaria a seleção brasileira em caso de um Covid. Eu coloco o vídeo aqui, é só clicar para você assistir, mas uma boa notícia, ou pelo menos uma boa perspectiva para o torcedor do Internacional, que fica um pouco preocupado com a possibilidade do Mano sair. Eu acho que essa chance ainda existe, mas o Mano colocou um ponto e uma perspectiva muito importante de que, cara, não necessariamente ele vai aceitar. Ele chegou a dizer que não conversaria com a CBF. A gente sabe que ele é próximo do André Sanches, mas é uma ótima perspectiva dessa história colocada agora pelo Mano Menezes, que pela primeira vez falou publicamente sobre o assunto envolvendo seleção brasileira, tá? Eu fecho com informações de Lucas Romero, tá? E segue agora a conversa da direção do Internacional com a direção do Independiente Avejaneda. Eu trouxe ontem que o Inter já tem um acerto encaminhado, já tem as bases acertadas com o jogador. E precisa agora acertar com o Independiente a liberação antecipada. O Lucas Romero tem contrato até metade do ano, mas para o Inter interessa muito que ele já venha no início do ano, que é quando o Inter precisa, porque não tem o Gabriel. E o dirigente, que é o Jorge Damiani, tá? Diretor de futebol do Independiente, que é quem tem contatos com a gente aqui de Porto Alegre, está batendo o pé. É $1 milhão para liberar o cara, 5 milhões de reais. E ele já disse que o Inter, em um primeiro momento, não quer pagar isso. Então as conversas com o Independiente já estão acontecendo e o Inter vai tentar avançar com o Independiente, com algum trunfo para tentar levar o jogador. Mas, por enquanto, o Independiente está fazendo jogo duro e é a barreira que resta para que o Lucas Romero seja jogador do Internacional. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, porque a gente vai ter, pela primeira vez depois de muito tempo, um dia sem Copa do Mundo. Teve zebra, tá? Teve zebra e eu avisei aqui, ó, joga no empate Marrocos e Espanha. E deu certo. Vamos dar uma folguinha agora para voltar com tudo na sexta-feira que tem quartas de final, beleza? Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!